A lei do perdão. Perdoem e serão perdoados. Lucas, capítulo 6, versículo 37. Existem coisas cruciais na vida que exigem grandes qualidades humanas. Nosso medo atual é que o homem não seja grande o suficiente para atender às demandas do dia. A falta de equipamentos de grande porte é um perigo real em todos os momentos. É aqui e agora que o mundo precisa da ajuda de um mestre como Jesus, o Cristo. Jesus ensinou grandeza de caráter a seus seguidores, com tamanha grandeza em si mesmo. Ele era mais que um pregador, ele era um professor supremo. Ele não apenas apontou o caminho, mas seguiu em frente e mostrou o caminho. Nas horas de grande estresse, mostrou-se mais poderoso que Pilatos, o governador de toda a Judéia, ou Caifás, o sumo sacerdote e chefe do templo, ou qualquer um dos escribas e os fariseus acusadores. É verdade que, por um momento, eles tiveram poder sobre seu corpo e o testaram e o condenaram a ser crucificado, a sentença máxima que poderia ser dada a qualquer um. Eles o arrastaram pelas ruas amarrado como prisioneiro, pregaram-no numa cruz na colina do Calvário. Mas ele, olhando para eles e vendo sua pequenez de espírito, gritou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Um homem que é grande o suficiente para perdoar é sempre maior que o perdoado. Ele é superior, ele é maior que seu adversário. Pedro, o discípulo, ficou bastante perplexo uma vez enquanto ouvia uma das muitas lições do mestre. Ele levantou a questão que é a base desta lição. Voltando-se para Jesus, ele perguntou: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Agora, esse foi um gesto generoso da parte de Pedro, pois a lei judaica que ele havia conhecido permitia que um homem fosse perdoado 3 vezes. Isso era mais que o dobro da graça que a lei permitia. Por isso, Pedro deve ter sentido que o Senhor ficaria satisfeito com sua extensão do perdão. Mas ele se viu mais perplexo quando Jesus respondeu: Eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Tal período seria indefinidamente. Então, por essa resposta, não há limites ou restrições para as graças do Espírito. A qualidade do perdão deve ser tão ilimitada quanto a fé, a esperança e o amor. Os ensinamentos de Jesus em referência ao poder do homem para perdoar pecados são, creio eu, entre os menos compreendidos de todos os mandamentos. Como regra, existe uma separação entre o pecado e seus muitos efeitos. Quando um homem peca, fomos ensinados a pensar que isso era um trabalho para o ministro, e por isso ele é chamado para orar pelo pecador. Quando um homem adoece e angustia-se no corpo e na mente devido aos efeitos dos pecados cometidos, pedimos um médico. O médico, por sua vez, se esforça para tratar ou consertar o corpo e deter o sofrimento. Isto, na melhor das hipóteses, sabemos que é apenas uma medida temporária, pois nenhuma cura real ou cura permanente pode ser efetuada até que o médico e o ministro trabalhem juntos. Jesus foi o médico e mestre que lidou com o pecado e a doença em conjunto. Quando eles trouxeram um homem para ele que estava doente com paralisia, Jesus falou em perdoar os pecados do homem para curá-lo.
As pessoas que se reuniram ao redor e o ouviram falar questionaram suas ações. Eles disseram: quem é este que fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados? Somente Deus? Eles não entenderam como ele poderia considerar o pecado como causa de paralisia. Mas há alguns que ainda não avançaram hoje e que ainda querem acreditar que tal doença é causada por um distúrbio físico ou orgânico, em vez de aceitar a possibilidade de ser uma frouxidão mental ou espiritual. Jesus ensinou claramente que, se você perdoar o pecado, o efeito de tal ato de perdão se absorverá com ideias naturais e saudáveis, da mesma forma que o mais escuro momento da noite é absorvido pelo alvorecer da luz. A escuridão desaparece e a luz do dia brilha a todos. Quando ideias saudáveis e naturais preenchem a mente, o corpo assume uma condição semelhante. Assim, nossos homens e mulheres progressistas que estão se voltando para um campo mais amplo de estudo e estão realizando curas através de processos mentais e espirituais, não estão nos dando nada criado recentemente. Eles estão apenas alcançando os fatos de todos os santos, sábios, avatares e mestres, bem como dos cientistas mais brilhantes de nossos dias. Jesus ensinou que o lugar de origem de todo ato estava na mente. Ele disse, em resumo, que onde há luxúria no coração, há um pecado. Embora o ato nunca possa ser cometido, em outro lugar ele fala da origem do pecado estar na mente antes de o ato ser cometido. Pois de dentro, disse ele, do coração do homem procede os maus pensamentos, adultérios, assassinatos, roubos, engano, blasfêmia, orgulho e loucura. Todas estas coisas más vêm de dentro e elas contaminam o homem. Os cientistas aceitam a verdade de que o corpo do homem é movido pela mente, que todo o seu funcionamento é governado por um pensamento dominante, seja esse pensamento subjetivo ou objetivo, seja consciente ou inconsciente. Aqueles que estudam os processos mentais descobrem que todas as condições do corpo são criadas ou causadas pela mente. Sabe-se que a criação em toda e qualquer forma é governada por e sujeita a uma lei. Assim, quando alguém usa de forma incorreta, inverte ou viola uma lei, esse erro é chamado de pecado. Um pecado é um erro, um mal entendido, é um erro de julgamento. Um erro está faltando ou desobedecendo a lei, seja essa lei mecânica ou espiritual. Correção é o único método de ajuste ou de apaziguar a lei. Assim, arrependimento e perdão são os únicos meios disponíveis para alterar e corrigir o erro. Eles são o único meio de libertar o homem de sofrer as consequências dolorosas de um erro. Eles são o único meio que lhe permitirá estar em harmonia ou em harmonia com a lei. Perdão do pecado significa que devemos perdoar, abandonar e esquecer esse pensamento, pessoa ou condição que motivou o pecado. Significa abandonar ou deixar ir aquilo que você não deve fazer. Abandonar ou liberar os pensamentos ou ideias erradas é ser absolvido e libertado de seus efeitos pecaminosos. O perdão é o primeiro requisito que permite ao homem estar em harmonia com a lei do seu ser. Quem pode dizer o que é essa lei? Podemos perguntar: qualquer um que estuda o homem como um ser mental e físico pode conhecer a lei.
Se ele tentasse aprender a lei estudando as ações físicas e os resultados do pecado sozinho, isso levaria a lugar nenhum. Ele estaria correndo em círculos, e isso seria inútil e fútil. Se ele for mais a fundo e estudar as causas e aquilo que motivou o pecado, ele obterá resultados. Ele deve analisar o caso e procurar por algum choque ou condição oculta e esquecida que teria causado a doença. Então, a menos que esse pensamento abrigado seja arrancado da mente inconsciente ou da memória, essa condição continuará a aparecer de novo e de novo, apesar de todos os remédios superficiais que podem ser aplicados para deter a dor. Como ervas daninhas em seu jardim, se você for cortá-las toda vez que aparecerem diante de seus olhos, elas podem ser cortadas por um tempo, mas, como não foram arrancadas pelas raízes, elas brotarão novamente. As ervas daninhas devem ser retiradas completamente para serem destruídas e removidas permanentemente. Um médico notável, falando diante de um grupo de outros médicos sobre este mesmo assunto de pensamento, sendo a fonte da doença, foi registrado como tendo dito em suas observações finais: tumores anormais e cânceres são devidos a um longo período de tristeza e ansiedade reprimidas. Outra maneira de dizer que tais doenças são devidas a muitos pensamentos pecaminosos que são engarrafados e suprimidos em nossas mentes. Se este estado é tão destrutivo, pode ser sábio para nós investigarmos a nós mesmos e observar o efeito que nossas emoções exercem sobre o organismo físico. Então, procuremos por todos os meios sob nosso comando vencer e abandonar todo impulso emocional que tenha um efeito debilitante e perturbador. Um outro psiquiatra de renome disse: a maioria dos casos de transtornos mentais de tipo funcional se deve a um sentimento de culpa. Há alguns pensamentos abrigados e congestionados que precisam de perdão. Normalmente, uma mente doente teme libertá-los ou perdoá-los. Isso é natural, pois se fossem capazes de liberar e perdoar os pensamentos temerosos, não mais ficariam doentes. O professor Gates, do Laboratório de Psicologia de Washington, D.C., em um experimento testando as emoções e as reações do corpo, encontrou alguns resultados interessantes. Ele encontrou cerca de 40 emoções ruins e muitas outras que foram boas. De todas as emoções ruins, ele disse que a reação de culpa era a pior. Esta dedução foi obtida por uma análise química da transpiração retirada do corpo. Uma pequena quantidade de transpiração foi tirada de cada reação emocional e testada. A emoção ruim mostrou um forte teste de ácido. Agora, se você colocar um pouco de ácido na sua carne, você sabe o que vai acontecer. O ácido vai queimar, e se continuar a queimar, será doloroso e destruirá o próprio tecido da sua carne. É apenas uma reação química que está afetando o tecido e o organismo do corpo quando esses pensamentos destruidores são permitidos dentro e geram um veneno que enfraquece e eventualmente destrói o corpo. Um médico sábio um dia teve um interlocutor que, como ele disse, tinha ido à roda dos médicos e sanatórios. Mas, com tudo isso, ainda não havia sido curado. Na verdade, ele estava piorando e, além da doença original, ele tinha uma condição crescente de melancolia e com tendência suicida. O médico, sabendo que ele tinha ido à ronda e tinha tido cuidados médicos, decidiu abordar o caso de um ângulo mental. Ele questionou e estudou cada resposta com cuidado. Depois de um tempo, ele ganhou a confiança de seu paciente.
e aprendeu a verdadeira causa secreta de sua longa doença. Muitos anos antes, esse homem e seu irmão eram parceiros de negócios, e o homem se apropriou e perdeu algum dinheiro que por direito pertencia a seu irmão. Foi usado de tal maneira que seu irmão não poderia ter descoberto isso, mesmo se ele tivesse investigado. Mais tarde, eles cortaram as conexões de negócios e ele se aposentou desse trabalho. Mas, como ele disse, ele nunca poderia se perdoar por aceitar o dinheiro. Ele queria devolvê-lo, mas não pôde fazê-lo sem que o irmão soubesse a verdade. Ele disse que não era o medo da punição legal que o atormentava tanto, mas a possível perda do afeto de seu irmão. Eles sempre foram inseparáveis e dedicados. Foi por essa razão que ele temia confessar sua culpa e fazer as pazes da maneira que podia. O médico explicou que a coisa a fazer era aliviar essa pressão oculta. A única maneira de fazê-lo era chamar seu irmão e fazer um exame limpo de todo o caso. O paciente foi para casa pensar nisso. 3 dias depois, ele ligou para o médico, afirmando que passara 3 dias terríveis e noites sem dormir, lutando consigo mesmo, e decidira visitar seu irmão. Ele estava em tal estado mental que ele sabia que o tratamento de seu irmão, uma vez que ele soubesse que ele era um ladrão, não poderia ser pior do que a miséria que ele estava sofrendo. Contou ao irmão a história. E, para sua surpresa, o irmão jogou os braços em volta dele e se alegrou com ele, dizendo que estava limpo de sua mente. Foi uma época alegre para eles, pois aquela nuvem, a única nuvem em suas vidas, havia desaparecido. Os céus estavam limpos de novo e a restauração da saúde do paciente era milagrosa para aqueles que não entendiam o que havia sido removido. Através do arrependimento e do perdão, o homem foi capaz de fazer como Jesus havia ordenado à mulher que ele foi chamado para julgar. Vai e não pequeis mais. A tristeza enraizada havia sido arrancada de sua memória. Sua mente estava livre para pensar em pensamentos saudáveis, felizes e alegres. Isso permitiu que seu corpo fosse rapidamente curado. Para alguns, pode parecer um milagre. Era uma lei natural operando de maneira natural e irrestrita. Enfrentando fatos tão indiscutíveis, podemos entender mais profundamente por que Jesus tão frequentemente falava em perdoar pecados. Ele conhecia a lei do perdão e sabia quão vitalmente importante era o papel que desempenhava na vida de todos os homens. Quanto mais estudamos, mais nos surpreendemos com sua simplicidade e precisão de realização. Devemos abandonar, pois, como diz Salomão, um pecado abandonado é um pecado perdoado. Perdoar, liberar alguma parte de nossa disposição que não é um ativo nem um prazer para os outros ao nosso redor. Por sua vez, estamos consertando a brecha em que perdemos a marca, cometemos um erro ou pecamos. As ervas daninhas não se removem com o tempo. Em vez disso, eles vão aumentar e crescer mais fortes até que eles sufoquem a flor. O mesmo acontece com nossos pensamentos pecaminosos. Nosso jardim de nossa memória, eles devem ser arrancados, expulsos e destruídos, para que apenas flores de pensamentos saudáveis e felizes possam crescer. Um homem pode ter o hábito de beber em excesso, e não é apenas infeliz dentro de si, mas causa muita infelicidade em sua casa. Se ele deseja superar o hábito pecaminoso,
ele irá receber toda a ajuda de seus amigos e entes queridos para ajudá-lo a resistir ao desejo e à ânsia de beber. Vez após vez, ele se eleva acima da tentação e depois falha. Repetidamente, sua família o perdoa e o encoraja a continuar lutando. Finalmente, ele alcança o lugar quando ele não tem mais o desejo. Então, ele é capaz de abandonar o desejo de beber e superar seus efeitos pecaminosos. Então, ele abandonou não apenas a bebida, mas o desejo pela bebida. Quando o homem abandona a ideia que estimula o desejo e provoca a ação física, então a lei o perdoa e o eleva de seu efeito debilitante. Um pecado abandonado é um pecado perdoado quando o pensamento ou ideia que motivou o pecado é corrigido. Tiago explica a verdade claramente ao dizer: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado ou o erro. Simplificando, significa que todo homem, quando concebe uma ideia que é errada, destrutiva ou má, e dá morada para essa ideia, eventualmente faz com que ela se torne um fato. Quando ele deseja superar uma condição pecaminosa, ele não perde tempo lutando com o fato, mas corrige, esquece, perdoa a ideia que o iniciou. Esta é a erva daninha no jardim que deve ser arrancada. O topo, galhos, caule, raiz e tudo para ser completamente descartado. Em outro momento descobrimos que Jesus repetiu a lei e com alguma explicação. Em sua oração, ele declara: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esta é uma proposta perfeitamente razoável. Ao perdoarmos os que transgridem contra nós, assim seremos perdoados de nossas transgressões. Esta lei nos acompanhou através do tempo, e hoje falamos dela como se fosse algo novo. Chamamos de psicologia moderna. A lei diz que certas ideias devem ser dissolvidas e limpas da mente para que outras ideias ou ideias novas possam substituí-las. Pode ser explicado como uma garrafa que já está cheia, que deve ser esvaziada antes de ser recarregada ou adicionada. Jesus falou disso ao declarar a seguinte frase: não coloque vinho novo em odres velhos, senão os odres se rompem. Por exemplo, se você tem em mente que alguém o ofendeu ou tratou injustamente, você não pode estar livre de seus erros ou injustiça, desde que você mantenha esse pensamento em sua consciência. Muitas vezes as pessoas se queixam de que não entendem claramente ou obtêm a iluminação do Espírito como outras pessoas testificaram. Você só precisa procurar em sua memória para encontrar a causa. Se você não obtiver a compreensão que espera, primeiro procure em sua mente por pensamentos ocultos e implacáveis que tenham ficado afastados de sua atenção. O seu reino do pensamento está cheio de ressentimentos que você pode ter contra alguma pessoa ou condição? Você tem a sensação de ter sido desprezado por alguém? A lei diz: se não perdoardes as suas transgressões, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Fazemos as condições para nós mesmos quando cumprimos as exigências da lei. Algumas pessoas perguntam se isso vale para o cancelamento das obrigações monetárias daqueles que nos devem, ou, literalmente, devemos cancelar as dívidas de nossos devedores?
Nos últimos meses, houve várias pessoas que colocaram na primeira página do jornal seus livros com todos os recibos pagos para todos os que lhes deviam. Isso eliminou as dívidas? Bem, os devedores elogiaram essas almas tão generosas e voltaram para fazer mais negócios com o dono da mercearia ou o dono do açougue e pediram que fossem cobrados pelo que eles estavam comprando no ato. Em outras palavras, os devedores ficaram contentes em se livrar da dívida contra eles e não sabiam fazer mais nada diferente do que retornar e abrir uma nova conta nestes mesmos lugares. A resposta é: enquanto acreditarmos na necessidade e na realidade da dívida, essa mesma dívida continuará a perdurar. Enquanto acreditarmos nas dívidas, ficaremos endividados e continuaremos a recolher todas as cargas e dores de cabeça que vêm com eles. Aquele que, em seu próprio pensamento, não libera todos os homens que lhe devem, continua com este pensamento de dívida. Se enviarmos notas a todos os que nos devem, isso nos livraria do peso da dívida? Não, a assinatura dos recibos não apaga a ideia de dívida de nossas mentes. Primeiro devemos apagar de nossas mentes o pensamento de que qualquer um pode nos dever alguma coisa. Isso, então, nos levará a uma atmosfera clara, na qual semeamos sementes ou ideias de abundância para aqueles que estão endividados para conosco. Dessa maneira, os devedores encontrarão a mente mais fértil para produzir pensamentos de abundância. Quando eles captam o espírito do pensamento fluente da abundância, eles ficarão felizes em pagar suas dívidas, e tudo o que é justamente nosso virá a nós alegremente. Em outras palavras, quando libertarmos nossas mentes de todos os pensamentos de dívidas e tentamos perceber mais e mais a presença de abundância, em breve seremos fortes o suficiente para alcançar e realizar abundância para nossos devedores. Ao serem levantados dos pensamentos de limitação e falta, atrairão cada vez mais substância com a qual podem pagar suas contas. Desta forma, e somente desta maneira, as dívidas podem ser permanentemente canceladas, através da aplicação da lei do perdão. Ambas as partes envolvidas serão elevadas de uma consciência de dívida limitada para uma consciência de prosperidade e abundância ilimitada. Todos devem, em algum momento, trilhar o caminho do perdão. Nós devemos aprender a viver esta lei. Deve ser importante, pois o Mestre ensinou que não havia esperança de perdão para o implacável. Apenas como nós perdoamos, somos perdoados. Temos que fazer o primeiro esforço. Nossa disposição deve abrir o caminho para o nosso perdão. Não nos atrevemos a pedir mais da lei do que podemos nos estender a nós mesmos ou aos nossos irmãos. A menos que provemos esta lei vivendo-a, não podemos esperar ganhar a grandeza de caráter que a vida requer. Enquanto refletimos sobre todo esse pensamento, podemos nos perguntar se o Mestre estava ansioso pela parte essencial que o perdão deve desempenhar na ordem dos eventos mundiais hoje em dia. A verdade corre profundamente na vida cotidiana. Quando nos lembramos das rivalidades que prevalecem em quase todas as lojas e escritórios, quando vemos os ciúmes que dividem a vizinhança, quando observamos e sentimos a inveja ao mesmo tempo educacional e profissional, quando temos conflitos e discórdias em nossas próprias casas, se não podemos perdoar, podemos saber que temos uma pequena parte da alma intocada pelos ensinamentos do Mestre.
Estes são nossos testes diários, pois é na escola do perdão que as lições da vida são aprendidas. Perdoar. Esse pequeno delito de ontem, por que deveria estragar o hoje? A coisa que ele disse, a coisa que você fez, já passou há muito tempo, pois ontem foi apenas um julgamento. Hoje você terá sucesso. E dos erros de ontem virá algum ato nobre. Perdoe sua negligência. Não condene o passado, pois se foi com seus erros e suas memórias não podem durar. Esqueça os fracassos e os erros de tal experiência, porque você deveria deixar sua cabeça curvada? Levante o seu coração e os seus olhos